E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Mátesis. E nesse vídeo aqui eu vou tentar apresentar uma interpretação, né, uma chave hermenêutica, digamos assim, para a questão das obras das tragédias gregas, né? Embora algumas considerações que eu vou falar aqui possam ser estendidas também para a literatura grega em geral, né, em especial atenção também à literatura mais clássica, né, de Homero e Hesíodo. Ok? Então, esse vídeo é justamente uma orientação de alguns vícios interpretativos que eu tenho observado em algumas interações com algumas pessoas, né, sobre essa questão. Então, o que eu vou tentar explicar aqui é justamente qual é o fundamento ontológico, né, que pode servir de chave interpretativa para uma série dessas obras das tragédias gregas, né, de forma geral, ou para a própria linguagem, ou, digamos assim, a ontologia que está subjacente à linguagem mítica, né, que é a linguagem em que essas obras da literatura grega foram constituídas. Então, basicamente, essa é a orientação do vídeo. Curta o vídeo aí, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal, né, qualquer questão aí, coloque o seu comentário. E vamos lá para o vídeo. Então, como eu disse lá na intro, né, do vídeo, né, esse vídeo aqui é uma tentativa de apresentação de uma chave hermenêutica mais orientada para a literatura grega, mais especificamente para a tragédia grega, né? E eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu tenho observado que há um vício de leitura, né, que é de trazer uma espécie de previsão, né, um preconceito com respeito à tragédia grega que é imposta ao texto, né? E eu já tenho visto isso em algumas interações, algumas conversas com algumas pessoas, né, até mesmo na universidade. Eu já fiz curso de grego e inclusive participei de um grupo, né, de tradução na UFC por um tempo, né, quando eu ainda estava na graduação, sobre essa questão, quando eu estava estudando grego. E também eu cheguei a pesquisar um pouco para ver essas resenhas, né, dessas obras de resenhistas aqui no YouTube, e você encontra também esse vício, né? E qual é esse vício? Esse vício é a tentativa, digamos assim, é um foco excessivo na psicologia dos personagens, ou seja, é você pegar o texto da literatura grega e interpretar ele, né, e focar todos os componentes em dramas pessoais dos personagens, né? E esse vício, ele é orientado justamente por uma orientação da literatura mais contemporânea, em que se foca nos dramas dos personagens, nos problemas psicológicos, existenciais dos personagens, né? E o que se vê é que esses resenhistas aqui no YouTube, né, mais comuns, né, mais populares, eles meio que transpõem esse mesmo eixo hermenêutico para a tragédia, quando eles vão ler a literatura grega ou a tragédia grega, né? E isso é um vício fundamental, porque ela simplesmente não se enquadra no eixo, na articulação, né, literária e linguística e da linguagem mítica que está ali presente e que constitui o fazer daquela obra da literatura grega. E por que isso não se dá? Por quê? Porque se você observar o vício, né, interpretativo que está ali nessa orientação hermenêutica ou interpretativa, é porque ela acha que o núcleo, digamos assim, a realidade nuclear, né, em que aquela obra tenta expressar, é a realidade do drama existencial humano, né? E não há uma ontologia mais robusta por trás daquela obra, né? E é justamente esse o erro. Né? Porque se você observar e ler com atenção a literatura grega e a tragédia grega, você vai ver justamente que não há essa ontologia ali, né? O que há, na verdade, é uma ontologia muito mais complexa, não é uma ontologia de primeira pessoa, digamos assim, né? Não, a articulação do drama humano na literatura grega não está fundado num drama de primeira pessoa, né? Não está fundado num drama simplesmente em que se foca no personagem, nos dramas existenciais desse personagem, mas em toda uma articulação da ordem do real que se faz presente naquele drama, naquela obra, né?
e naquele personagem. Aquele personagem, num drama de um personagem se condensa toda uma estrutura do cosmos. E é justamente essa ontologia que está por trás das obras da tragédia grega, e isso pode ser estendido à literatura grega em geral, porque isso faz parte da mitologia, da linguagem mítica da literatura grega. Então o problema aqui jaz numa ontologia subjacente à interpretação hermenêutica, né? E é preciso apresentar um quadro ontológico que seja adequado à linguagem mítica. E esse quadro ontológico adequado à linguagem mítica é o quadro de um eixo que articula uma série de polaridades, uma série de dimensões ontológicas, né, distintas, né? Então, num primeiro momento, você tem que ter em mente que, para você entender a tragédia grega, você tem que aprender esse quadro ontológico, esse horizonte interpretativo que está fundado numa ontologia complexa. E essa ontologia complexa, por sua vez, ela é constituída de uma série de polos, de âmbitos ou de zonas cósmicas, ok? Essas zonas cósmicas, elas não estão fundidas simplesmente no drama do personagem específico da cidade, né? Ok? Ela está fundada, por sua vez, nesse sujeito e numa estrutura cósmica que o abarca, ok? E essa estrutura cósmica que o abarca, ela está fundada nos deuses olímpicos, né? Ou seja, nas dimensões súperas do cosmos, né? E você tem esse eixo vertical, então você tem aqui o eixo da polis, né? O eixo dos personagens da polis. Você tem um eixo superior. Esse eixo superior é o dos deuses olímpicos, ou seja, da dimensão súpera, a dimensão dos súperas do cosmos. Ok? Por sua vez, nesse mesmo eixo, você tem uma dimensão vertical inferior, que é a dimensão dos deuses quitônicos, né? Que é a dimensão dos deuses que estão naquela zona de privação, né? Como articula ali na Teogonia de Hesíodo. Ok? Só que há também, né, nessa tensão vertical entre os deuses olímpicos e os deuses quitônicos, você tem também uma dimensão intermediária em que os homens que estão constituídos na Terra Negra, né, eles, por sua vez, têm certos homens que estão na Terra Negra que participam de uma certa ordem, né, de uma certa ordem superior do ser dos deuses olímpicos, né, que são os chamados heróis, ok? Então, o que nós encontramos é que e por sua vez, no eixo vertical, o correspondente dos heróis são os daimones, né, que são os deuses também da ordem quitônica. Ok? Então, uma interpretação correta, né, uma interpretação adequada, melhor dizendo, para essas obras das tragédias gregas, né, elas devem ter em mente essa constituição ontológica do cosmos, ou seja, que dentro do eixo da polis e da realidade dos homens se condensa uma articulação ontológica e cosmológica mais complexa, que se articula dentro de um eixo dos deuses olímpicos, né, dos deuses quitônicos, dos daimones, e também dos heróis. E também essa articulação dentro por exemplo, no caso das tragédias, tem que ter em mente também o eixo o eixo do coro, né? Que é o eixo pelo qual todos os dramas ali são julgados, né? E normalmente a postura ou a posição do coro, ela está situada justamente na posição da polis, ou seja, dos valores da polis, né? E principalmente isso se dá em relação aos heróis, né? Há uma tensão ali do eixo da polis e o eixo dos heróis, e no eixo vertical, isso aqui no eixo horizontal, você tem o eixo da polis, que é fundado no coro, e, portanto, o eixo dos heróis. Isso aqui é o eixo horizontal. E teria um eixo vertical, que é o eixo da tensão entre os deuses olímpicos e os deuses quitônicos, né, nos daimones, etc. e tal. Então, uma interpretação, isso fica muito claro para quem leu, por exemplo, as Coéforas, né, do Ésquilo. Então, aliás, a Oresteia, né? Para quem lê a trilogia da Oresteia, né? A trilogia de Ésquilo, da Oresteia, né? Tem o Agamenon, você tem a trilogia do Agamenon, das Coéforas e das Eumênides, né? Você vê claramente isso. E, por exemplo, no caso da cena de Clitemnestra, né? Se você não entende essa dimensão,
você simplesmente não compreende, por exemplo, o drama da Cassandra, né, por exemplo. Ou, por exemplo, se você lê o segundo volume, né, das Coéforas, né, que já é... Das Coéforas não, da Oresteia, né, que é as Coéforas, que já entra o drama todo da vingança de Agamemnon, né, pelo seu filho, né, por Orestes, né? E se você não entende essa tensão, por exemplo, entre os deuses olímpicos e os deuses quitônicos, né, por exemplo, no que diz respeito, no caso de Orestes, você não entende o drama de Orestes, porque o drama de Orestes está situado nessa tensão entre os deuses olímpicos e os deuses quitônicos. No caso dele, do deus Apolo e das Erinhas, né, das filhas da noite. Então, uma interpretação que olhe simplesmente para Orestes como uma espécie de personagem existencialista, né, simplesmente joga fora toda a complexidade do drama e da tragédia, né, da dimensão trágica. Porque a dimensão trágica, ela se dá justamente nessa linguagem mítica que articula uma ontologia subjacente. E essa ontologia subjacente, ela se dá desses níveis cósmicos, né? O ser humano, ele é partícipe de uma ordem cósmica mais complexa, e essa ordem cósmica mais complexa tem como núcleo fundamental o poderio de Zeus, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem uma interpretação do Jaatorrano, né? Que inclusive o Jaatorrano, ele tenta fazer uma espécie de uma analogia estrutural, por exemplo, entre o poderio de Zeus, né? Como o âmbito pelo qual todas as zonas de poder público e privado só tem legitimidade por participação nele, né? Inclusive das próprias Erinhas, dos Daimons, etc., né? Se vinculam a ele, e ele é o soberano cósmico de tudo, né? E você vê que uma interpretação, por exemplo, do Jaatorrano, né, que ele apresenta, ele tenta fazer uma articulação que tenta sustentar que há uma analogia estrutural, por exemplo, entre o componente de Zeus e a ideia de bem na República de Platão, né? Porque na ideia de o bem na República de Platão, para quem já leu a República de Platão, sabe que o bem na República é dito que é pekeina tesousias, né? É aquilo que está para além, é pekeina, né? Está para além das essências, entre as tesousias, né? Então, se vê aqui claramente que você tem uma articulação ontológica, né, que é subjacente ao drama trágico. O drama trágico, ele é articulado e ele só pode, nessa medida, ser compreendido na medida em que se tem em mente essa articulação, essa complexidade dessa ordem ontológica e cósmica em que o trágico se dá, ok? Você vê, inclusive, isso, por exemplo, uma outra tragédia de Ésquilo, né, que é os persas, né? Mesmo na tragédia dos persas você vê isso ainda, né? Por exemplo, quando se tem o desastre, né, por parte da esquadra persa, né? Você vai ter justamente você tem o chamamento de Dário, né? E o Dário aqui é uma representação dos heróis, né? E por sua vez o erro de Xerxes é justamente não ter respeitado, né? Ele foi movido por uma híbris e por sua vez ele se contrapôs a uma ordem cósmica, né? O erro dele não é simplesmente um erro moral, né? Não é simplesmente um erro moral de falta de prudência. Ele se contrapôs a uma ordem cósmica fundamental, ok? E fora desse eixo, né, você meio que tem uma compreensão reduzida das tragédias gregas. Então, a compreensão dessa ontologia, ou dessa cosmologia, ou dessa cosmogonia, né, ela é, digamos assim, uma chave hermenêutica fundamental para se compreender adequadamente não só a tragédia grega, que é o ponto aqui que eu estou tendo ênfase, mas também a própria literatura grega, porque no fundo, a literatura grega, ela está fundada na linguagem mítica, e a linguagem mítica, por sua vez, ela está fundada nessas zonas cósmicas e nessas dimensões ontológicas em que o drama humano se dá, ok? Então, basicamente era isso desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe, qualquer dúvida aí, coloque seu comentário. Um abraço a todos e até mais.